Oi, galera, bom dia. Bom, na nossa aula de terça-feira, nós vamos para as atividades finais de matemática, então, na página 125. Só lembrando, a página 125 e a 129 eu vou deixar para vocês para vocês fazerem na monitoria. Não vou corrigir essas duas páginas ao vivo, porque vai ficar para a professora de monitoria corrigir. Porém, eu vou deixar ela explicada aqui, porque quem não conseguir entrar na monitoria pode fazer em casa. Então, ali nós temos uma atividade que é o seguinte, nós temos umas colunas ali com algumas notas, né? Nota de R$100, uma nota de R$10 e uma moeda de R$1. E tem alguns objetos e os preços desses objetos para vocês indicar quantas notas de cada valor vocês precisarão para comprar cada um deles. Então, nós temos ali um relógio que custa R$582. Para você fazer R$582, vamos pensar. Quantas notas de R$100 você precisaria usar? Lembrando que o 100 equivale a centena ali, né? Do 582. Depois, quantas notas de R$10 e quantas moedas de R$1? Para ficar mais fácil para vocês, eu vou dar uma dica que vai ficar super fácil para vocês. Coloquem o número no quadro de valor posicional, naquele onde a gente faz centena, dezena e unidade. Se vocês colocarem esse valor no quadro valor posicional, vocês já vão saber quantas unidades, que no caso vocês vão precisar, que é o caso do real, quantas dezenas, que no caso dos R$10, e quantas centenas, que no caso dos R$100, vocês precisarão para completar esse valor. Depois, no mesmo exemplo ali, né? Quantas notas para vocês fazerem o valor de R$245, então quantas notas de 100 vocês vão ter que usar para fazer 200, né? No caso, 200, mais 40, que ali é a unidade, quantas notas de 10, e 5, que seria, 200, quantas notas de 100 para fazer a centena, 40 para fazer a dezena, representando ali os R$10, e quantas unidades para fazer as moedas de R$1, né? Quantas unidades para fazer R$5. No mesmo caso, R$186, quantas notas de 100, quantas notas de 10 e quantas moedas de 1, e 999. Depois vocês vão fazer um cálculo mental aí. Vamos lá ver quem consegue. Prestem atenção. O número é maior que 3 centenas. 3 centenas é 300. E é menor que 302 unidades. Então, que número que é maior que 300, mas é menor que 302? Tem um número aí no meio. E é justamente esse número da charadinha aí, do cálculo. Aí, depois, o próximo. O número é menor que uma centena. Então, tem menos de 100, só que é maior que 98 unidades. Então, ele é menor que 100, mas é maior que 98. Que número que é esse? Vamos ver quem consegue fazer. Só que no caso, essa atividade, a gente vai corrigir, vocês vão corrigir com a professora de monitoria, tá bom? Mas só dando dicas aí, para quem entrar já tá com a resposta na ponta da língua. Podem deixar para resolver essa página na monitoria, quem for fazer, não precisa fazer antes, tá bom? Na página 126, nós temos ali no exercício 3, esse aqui eu já vou corrigir no ao vivo com vocês, que esse daqui já é meu. Vocês vão ver as fichas com as quantidades que as crianças estão segurando e formar números maiores e menores que cada um. Então, por exemplo, a Nina ali está segurando uma placa com o número 527. Na primeira linha, vocês vão registrar um número maior que 527, na segunda linha, um número menor que 527. Na mesma situação, com o número do Luquinha, da Beca e da Duda, vão registrar números maiores que essas quantidades e menores. Depois, vocês vão escolher um desses números mostrados das crianças e dizer quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades esse número possui, tá? Então, vocês vão fazer pra gente comparar no nosso ao vivo. Escolha um dos números e escreva quantas centenas esse número tem, quantas dezenas e quantas unidades. Beleza? A questão da página 127, vocês vão completar os quadrinhos fazendo soma. A gente já fez uma questão em umas atividades anteriores aqui. Então, vocês vão pegar o 5, somar com mais 5. Desse resultado, você vai somar com mais 10. Desse resultado, com mais 1. E assim por diante, até chegar ao último número, tá? Aí, já na questão B, é um pouco diferente. Vocês vão ter que descobrir qual é o primeiro número. Então, o que vocês vão ter que fazer? Percebam que na letra B o primeiro quadradinho tá em branco.
mas nós temos lá no quarto quadradinho o número 35. Então, ao invés de vocês somarem, vocês vão ter que voltar para ver qual vai ser o número do início. Vocês vão voltar as quantidades. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Pegar do 35 e voltar menos 5, porque vai ser o número da casinha anterior. Então, 35 menos 5 vai dar 30. Aí, como que vai fazer? Desses 30, vocês vão voltar a 10, em vez de somar, só para descobrir o primeiro número. Então, 30 menos 10, 20. 20, desses 20, vocês vão voltar 1. Vai ser o primeiro número, vai ser 19. Porque aí, se fosse de trás para frente, seria 19 mais 1 deu 20. 20 mais 10 deu 30. 30 mais 5, 35. Entenderam? E aí, vocês vão continuar. E vão seguir o mesmo exemplo lá no 200. Vocês vão ter que voltar aquelas quantidades para descobrir qual era o valor do primeiro quadradinho. Depois ali, nós temos um quadro para vocês resolverem a adição e a subtração. Então, são números simples, tá bom? 8 mais 5, 8 mais 7, depois 8 menos 5, 8 menos 7. E aí, a gente vai resolver isso daqui, corrigir ao vivo. Depois, nós temos ali a última atividade que vocês vão corrigir comigo, que é um cálculo mental. Então, um cálculo mental ali de adição. 10 mais 1, 10 mais 2, só colocar a resposta. Depois, vocês têm umas operações com os quadros posicionais, olha só, de dezena e unidade. Esse não tem centena, então vocês vão fazer as somas. Lembrando que vocês começam a somar sempre pela unidade. Então, no primeiro exemplo, a unidade de cima mais a unidade de baixo, né? Do 18 mais 11. Então, a unidade do 18 é o 8 e a unidade do 11 é o 1. Então, vai somar 8 mais 1, somou a unidade, colocou a resposta embaixo. Depois, 1 mais 1 da dezena, vai dar um total. Mesma coisa no próximo, tá? E aí, na questão 8, vocês vão completar as somas pintando os números dos quadradinhos que, somados, resultam no número que você escolheu. Prestem atenção nessa atividade. Então, ali vocês já têm uma quantidade. Olha na letra A, vocês já têm 6. 6 mais quantos números que vocês precisam pintar aqui na frente para dar 10? Então, vocês vão pintar a quantidade que falta para completar a soma que dê 10. Então, aqui, depois, isso é com unidade, ó. 6 mais quanto para dar 10, para formar uma dezena. Depois, 60, aí vai contar de 10 em 10. 60 mais quanto para dar 100? Aí vai contando de 10 em 10. 60, 70, 80, 90, 100. Quantas casinhas desses 10 vocês tiveram que pintar? E por último, já vamos para o milhar, que é 600 mais quanto para dar 1000? Aí vai contar de 100 em 100. 600, 700, 800, 900, 1000. Então, quantos 100s a gente precisa somar para dar um total de 1000 aí no resultado? Tá bom? Então, só lembrando, até essa página aí eu vou corrigir. Aí, a última página também vai ficar para a professora de monitoria, tá bom? Que aqui vocês vão ter que fazer umas somas, mas eu vou explicar para quem for fazer em casa e não conseguir entrar na monitoria. Então, sempre que for somar é adição, sempre que for diferença também, que a gente usa esse termo na subtração. Então, ali vocês vão pintar 2 números em cada linha para fazer soma uma diferença que deu resultado. Então, primeiro é uma soma. Quais são os 2 números que vocês podem pintar na primeira linha, que é a soma, ou seja, que o resultado desses 2 números juntos dê 10. Depois, já é diferente. Que número que você vai pintar na primeira linha? Subtraindo, que número menos qual outro número da linha que você pode pintar e dar como 10 o resultado. Então, esse eu vou dar um exemplo. Eu posso pintar, por exemplo, para dar uma diferença, dar o total de 10, com uma conta de subtração de menos, eu posso pintar o 20 e o 10, porque 20 menos 10 deu 10. Entendeu? Depois, uma soma que deu 100. Ali, eu posso pintar... Vamos ver, eu posso pintar o 90 e o 10, porque 90 mais 10 é 100. Aí, depois, uma diferença, um número que um menos o outro dê 100. Eu posso pintar o 300 e o 200, porque 300 menos 200 é 100. E assim vocês vão para fazer as próximas, tá bom? Depois, vocês vão, no quadro abaixo, fazer a soma e a diferença para dar o resultado.
E aí, vamos fazer o seguinte. Ali, o número 130, uma soma para dar essa quantidade. E, então, por exemplo, soma 100 mais 30, 130. Uma diferença, 100 menos 30, 70. Então, vocês vão fazer isso para seguir o exemplo, tá bom? Aí, por último, como que é? Vocês vão ter que descobrir quais foram os dois números que ali somados deu 100 e quais foram os dois números que subtraído deu 60, tá bom? Então, que número será que vai ser? Essa última página eu vou deixar. Percebam que eu deixei 2 páginas para a professora Maria de Lourdes entrar e fazer com vocês, tá bom? Porque a professora, ela não faz, eu corrijo. É diferente, tá? A Maria de Lourdes, como ela vai ter menos página para fazer, com menos conteúdo, né? A professora sempre tem 2 disciplinas por dia, então ela vai ter mais tempo para fazer com vocês, mais tempo para explicar, então é mais interessante, tá bom? Por isso que eu deixei as 2 páginas assim que precisam de mais atenção, que precisam de mais concentração para fazer, porque com ela com mais tempo ela consegue trabalhar com mais calma. Então, eu espero que isso seja muito proveitoso para vocês, e para mim, e para a professora Maria de Lourdes, que isso ajude bastante a gente, principalmente aí na nossa matemática e em nosso português, tá bom? Beijo, galera!